Glória a Deus Pai. Glória a Deus Filho. Toda a terra te glorifica, Senhor. Glória ao Deus Espírito Santo. Toda a terra te glorifica, Senhor. Aleluia. Ao que está sentado. Está sentado no trono. No trono. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja o louvor ao que está sentado, declare. Está sentado no trono de glória e de poder. No trono. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos. Pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos, e poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, só Tu és poderoso, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, só Tu és poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti, poderoso Deus, oh glória, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Declare, poderoso Deus. Quando você adora a Deus, Deus vem em seu favor. Adore a Deus, adore ao Senhor. Se você está com alguma enfermidade, Coloque a mão no lugar da enfermidade. Vai te curar agora. Eu vou te curar agora. Jesus Cristo vai te curar agora. Coloque a mão. Isso, coloque a mão. Ele é o Deus que antes de criar os peixes, Ele criou a água para o peixe nadar. Poderoso Deus. Ele criou a terra para o homem habitar. Seja tocado, seja tocada. As árvores frutíferas para alimentá-lo. Seja tocado, seja tocada. Antes de formar o seu corpo. Seja tocado, seja tocada. Receba o toque de Deus. Receba a cura agora pela fé. Sim, receba. Pela fé.
Receba, 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 receba. Receba a cura. Deus poderoso. Receba o teu milagre. Creio no Deus Todo-Poderoso. Receba a tua bênção. Receba a cura. Receba a restauração. Receba. Oh, ricanta labassuri, canta lamas. Receba. Receba. Receba nessa hora. Seja tocado pelo manto do Senhor. Seja tocado pelo Espírito do Deus vivo. Seja tocado pela mão de Deus. A mão de Deus está estendida. A mão de Deus está estendida sobre ti. Receba, receba, receba. Receba a cura. Receba o milagre. Receba nesse instante o toque de Deus. Restaura as mentes perturbadas. Sim, Deus. Restaura as mentes perturbadas. Cura as depressões, Senhor. Aleluia. Vai agindo na tireoide dessa pessoa agora, Senhor. Receba essa ministração sobre a tua vida. Receba essa ministração. O coração dele. O coração dela. Seus intestinos. Receba. Membros. Receba. Seus órgãos. Seja curado. Seja curada. Receba perfeita saúde. No alto da cabeça, a planta dos pés. Sinta o toque de Deus nesta hora. Sinta o toque de Deus nessa hora. Sinta o toque do Deus Todo-Poderoso, o toque do Deus vivo. Receba nesse momento o teu milagre. Receba nesse momento a tua cura. Receba nesse momento pelo teu familiar. O teu familiar que se encontra enfermo, doente, acamado, que se encontra debilitado. Receba, receba, receba a cura. Receba milagre, receba a bênção. Seja tocado nesse momento nos teus ossos. Seja tocado pela virtude, pelo poder de Deus. Na tua carne, no teu sangue. Toda enfermidade no sangue. Toda enfermidade, sim, na alma. Depressão, angústia, ansiedade, medo. Desejo de suicídio, vontade de sumir. Sai daí, espírito maligno! Sai daí, espírito das trevas. Você que tem causado, sim, essa perturbação. Esse desejo, sim, de sumir. Essa depressão, essa angústia. Que esse mal seja banido. Que esse mal seja arrancado. Que toda enfermidade no corpo físico dessa mulher. Que toda enfermidade no corpo físico deste homem. Que toda enfermidade no corpo físico do familiar. Sim, enfermidade no corpo físico do filho, da filha, do esposo, do marido. Que toda enfermidade, que todo mal venha ser expelido, venha ser arrancado. Eu vou determinar agora, meu Deus, porque Jesus Cristo foi quem disse: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão o mal e curarão os enfermos. Então, meu Deus, eu vou usar de autoridade nesta hora. Eu vou usar de autoridade nesse instante. Assim como Moisés esteve no alto do monte com as mãos estendidas, enquanto ele esteve com as mãos estendidas, a nação de Israel vencia. Então, meu Deus, enquanto eu estou aqui com a minha mão estendida aos céus, dá vitória a esta mulher, dá vitória a este homem, dá vitória a esta tua filha. Sim, meu Deus, que essa enfermidade que o médico disse que não tem cura, talvez o médico disse que essa pessoa tem apenas alguns anos de vida. Talvez ela recebeu esse diagnóstico. Talvez ela recebeu, sim, essa triste notícia. Mas eu digo agora, seja cancelado. Seja cancelado nesta hora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja cancelado. Seja cancelado agora a sentença de morte. Você não vai descer à sepultura. O espírito de morte não vai ceifar a sua vida. Deus, ele fecha a sepultura nesta hora. Receba esta palavra profética para a sua vida. Receba nesse momento vida. Receba vida, vida abundante. A vida que Jesus Cristo prometeu aos que nele crescem. Meu Deus, em nome de Jesus, coloca a tua virtude. Coloca a tua unção. Coloca o teu poder, meu Deus. E que quando eu determinar, quando eu estender a minha mão, que o milagre aconteça.
Que a bênção aconteça, meu Pai. Que a alegria chegue a essa pessoa. Que a alegria, que a paz chegue a esta pessoa. Então, meu Deus, eu estendo a minha mão nessa hora. A minha mão agora é a mão do Deus vivo. A minha mão agora é a mão de Jesus Cristo. Então receba o milagre, receba a bênção. Seja curado dos ossos, seja curado da carne, no sangue, nos olhos, na garganta, nos ouvidos, sim, nas articulações, no pulmão, no coração. Que do alto da cabeça à planta dos pés, que você receba nesse instante a saúde perfeita, a vida abundante que Jesus Cristo prometeu. Receba nesse momento, receba a cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz e alegria, em nome de Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, declare, abre a sua boca, porque com o coração se crê e com os lábios, com a boca se confessa a salvação. Então declare, você que crê, declare com toda a sua fé, declare: eu creio e eu tomo posse, eu recebo o milagre da saúde física. Eu recebo o milagre da saúde emocional. Em nome de Jesus. Fez essa declaração? Declarou desta forma? Declare. Eu recebo perfeita saúde. Perfeita saúde. Coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça e faça essa declaração. Eu recebo sobre mim perfeita saúde. Eu recebo sobre mim saúde emocional. Eu não tenho mais depressão. Eu não tenho mais angústia. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais enfermidade alguma no meu corpo físico e nem na minha alma. Em nome de Jesus. Joga a sua mão. Você que colocou a sua mão sobre a sua cabeça, a sua mão direita sobre a sua cabeça, lança bem para o alto, porque a palavra diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas não é só ansiedade, não. É também as enfermidades. Então lança a mão bem para o alto e diga: em nome de Jesus, todo mal sai! Vá para o abismo. Desapareça. Nunca mais volte para a minha vida, em nome de Jesus. Faz essa declaração, declare. Declare assim, é assim que você determina. Você não pode aceitar nenhuma enfermidade no seu corpo. Você pode até passar por um momento de enfermidade. Agora, permanecer enfermo, não. Jesus Cristo prometeu vida abundante. Inclusive, enquanto nós estivermos aqui na terra. Está escrito lá em Êxodo 23. E abençoarei o vosso pão e a vossa água, e removerei de vós todas as enfermidades. Então eu quero nesse momento, pedir a você que pegue uma garrafa com água. Pega aí rapidamente aí uma garrafa com água. Pega aí também um azeite, pega aí a fronha, tá bom? Pega aí a fronha do travesseiro, pega aí uma peça de roupa. Nós vamos consagrar a Deus. Glória a Deus. Vai lá rapidinho. Eu quero deixar uma palavra para você, antes de estar apresentando apresentando a água, apresentando a peça de roupa. Eu quero deixar a seguinte palavra para você. Jesus Cristo, ele amaldiçoou uma figueira. Jesus Cristo, ele foi até uma figueira, logo assim pela manhã, quando ele desceu do monte. Ou ele desceu do monte, ou ele veio de casa, enfim. Mas foi logo assim pela manhã. Jesus Cristo foi até uma figueira. E ele não encontrou um fruto na figueira. E nos diz o Evangelho que Jesus Cristo, ele amaldiçoou aquela figueira. Ele disse que nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira e foi embora. E os discípulos ali com ele puderam ver ele ali amaldiçoando a figueira. Aí quando foi no dia seguinte, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, olha
Olha ali aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela já está toda seca. Ela secou. O Senhor tinha falado que ela secasse até a raiz. Olha como é que está a figueira. E aí Jesus Cristo, ele disse assim. Jesus Cristo, ele falou assim. Jesus Cristo, ele disse assim. Deixa eu ligar aqui a... Deixa eu ligar aqui. Deixa eu virar pro lado de cá. Eu acho que ainda tem um pouquinho de luminosidade. Luz, tem um pouquinho de luz aqui. Deixa eu virar para cá. Então, já está escurecendo. Aí Jesus Cristo, ele disse assim: assim como eu fiz essa figueira, assim como aconteceu essa figueira, assim também irá acontecer a vós, se determinardes qualquer coisa. Direis a este monte, lança-te daqui ao mar, e assim será feito como disseres. Mas tem que falar com inteira certeza, tem que falar com convicção. A pessoa não pode duvidar, não pode duvidar no seu coração. Quando eu falo convicto. Tá vendo aqui aos fundos? Tá vendo lá? O sol tá se pondo. Quem fez o sol? Deus. Olha lá a nuvem lá em cima, ó, aqui, ó, do meu lado direito, né? Do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Enfim, aqui, ó, tá vendo aqui lá os fundos, a nuvem? Isso é criação de Deus, gente, ó, nuvem, os céus, o sol, daqui a pouco vai aparecer a lua, as estrelas. Gente, Deus é onipotente, ele é o todo-poderoso. Então, quando você determinar alguma coisa, você não pode duvidar, não. Sabe? Não pode haver dúvida. Esses dias eu estava ministrando a palavra, falando sobre a questão da natureza. Foi até na live, foi semana passada, se eu não me engano. Não foi ontem, não. Foi segunda-feira passada, se eu não me engano. Eu estava falando sobre a questão da pessoa que está em dificuldade, em aperto. E aí Jesus Cristo, ele disse assim: não andeis preocupados e nem solícitos com o que há de comer, beber e vestir, porque assim são os pagãos, assim são os gentios, assim são aqueles que não têm, sabe, confiança em Deus, que não têm, sabe, que até mesmo não creem na existência de Deus. São as pessoas incrédulas. Aí Jesus, ele fala: vejam os pássaros. Vejam os pássaros. Eles não trabalham e o Pai Celestial não deixa faltar nada. Assim, não trabalha entre aspas, né? Os pássaros não são que nem nós, seres humanos. O ser humano tem que se matar de trabalhar para poder ter o sustento. Enfim. Mas eu estava falando sobre a questão da natureza, da criação. Da criação. Olha só a imensidão do nosso planeta. Olha a imensidão da Terra. Você olha para os céus, você vê as estrelas, você vê a lua, sabe? Veja a grandeza de Deus. Tudo que está à nossa volta é um sinal da grandeza de Deus. Deus é grande. Deus é onipotente. Se Deus criou o sol, criou a lua, criou a estrela, o que é para ele restaurar a tua saúde física? Se foi ele que fez o teu corpo. Mas eu não estou com problema nenhum no corpo, na minha saúde física. Eu estou depressivo, Jesus Cristo, ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você fala com Deus no nome de Jesus, pode ter certeza, a paz que você precisa, ela vai vir. A alegria que você precisa, ela vai vir. Mas você não pode ter dúvida. Dúvida. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que amaldiçoar. Amaldiçoar a enfermidade, amaldiçoar a depressão, a angústia, porque de trás de toda situação contrária e adversa existe um espírito mau, um espírito maligno. Ou você acha que o diabo não existe? Eu estou falando aqui da criação de Deus, né? Sol, lua, estrela. Falando, né, a respeito do planeta, da criação de Deus, que no caso fala da grandeza de Deus, né? A criação
mostra o quanto Deus é grande. Deus, ele existe, Deus, ele é real. E o mal também, infelizmente, né? Mas um dia ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus Cristo, ele disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas enquanto esse dia não chega, o diabo continua por aí, os demônios, os espíritos malignos, para causar o quê? Depressão, angústia, ansiedade, medo, até mesmo enfermidades. Sabe? Você que está fazendo aí um tratamento médico, continue fazendo o tratamento médico. Continue seguindo as recomendações, né, do médico. Porém, não deixe de fazer o seu tratamento pela fé. Qual é o tratamento pela fé? Usando a água, usando o azeite, usando o pão. Porque está escrito lá em Êxodo: abençoarei o vosso pão e a vossa água e removerei, arrancarei de vós as enfermidades. Sendo que quando você apresentar o seu pão, apresentar a sua água, quando você pegar o óleo da unção, né, o óleo que foi consagrado, você não pode duvidar de maneira alguma. Você não pode duvidar. Deixa eu virar aqui, ó. Você não pode duvidar. Não pode duvidar em hipótese alguma. Você não pode duvidar. Não pode. Em hipótese alguma você pode duvidar. Você não pode duvidar. Não pode. Você não pode duvidar em hipótese alguma. Eu quero ler aqui Mateus. Olha só o que diz aqui a palavra aqui, ó. Você não pode duvidar em hipótese alguma. E em hipótese alguma você pode duvidar. Olha só, Mateus capítulo 21, versículo 18. Está escrito aqui, ó. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando à cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá. Mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira, olha só que interessante, ó. Aí disse para a figueira. Jesus Cristo, ele está falando com a figueira. Jesus Cristo, ele está falando com a figueira. Ele está falando com a figueira aqui, ó. Aí disse para a figueira. Aí disse, aqui, ó. Aí disse para a figueira. Nunca mais. Ele fala aqui, ó. Aí disse para a figueira. Nunca mais dê figos. Nunca mais dê figos. Você tá entendendo aí? Tá entendendo aí? Entendeu? Ele falou com a figueira. Você tem que falar com a enfermidade. Tem que falar com o vírus, com a bactéria, com o micróbio. Eu te amaldiçoo, vírus. Eu te amaldiçoo, bactéria. Eu te amaldiçoo, micróbio. Eu te amaldiçoo, doença. Eu te amaldiçoo, AIDS. Eu te amaldiçoo, câncer. Eu te amaldiçoo, depressão, angústia. Eu te amaldiçoo, medo. Você tem que amaldiçoar. O que é amaldiçoar? Amaldiçoar. Maldiçoar é maldizer. É maldizer. É dizer contra. É profetizar para que o mal seja expelido, para que o mal seja arrancado. Você tem que determinar. Para com essas orações religiosas. Para com isso. Para com isso. Quando alguma situação contrária se depara, né, no caso, quando eu me deparo com alguma situação contrária, eu faço isso. Eu falo com Deus, mas depois eu me dirijo ao mal. Esse mensageiro do diabo, esse demônio, esse espírito, eu falo. Seja de briga, de inveja, de contenda, de doença, seja o que for, eu falo. Eu uso exatamente esse termo. Eu falo exatamente desse jeito. Espírito de enfermidade. Espírito maligno. Eu te dou uma ordem. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus.
Você não vai prevalecer contra mim. Eu determino agora que você saia do meu caminho. Sai do meu caminho! Eu não te aceito. É assim que eu falo. E é assim que você tem que falar. Você não pode ficar aceitando enfermidade. Ah, mas eu já determinei e permanece. É luta, é guerra. É guerra. É guerra. Por isso o jejum, né? Ah, mas eu tomo medicamento. Ué, faz um jejum de legumes, de verduras. Mas faz. Faz alguma coisa. Se movimenta, age. Ah, mas eu tenho agido. Continua. Ué, Jesus falou da viúva. Lembra lá da viúva, não? Não lembra da viúva, não? A viúva que insistiu com o juiz, até que obteve resposta. Você tem que ser, sabe, uma pessoa chata, no bom sentido da palavra, né? Você tem que ser chato, no sentido de determinar. Determina. Dê ordem. Não é ordem para Deus, não. É ordem para o mal. É ordem para o mal. Aí o milagre se manifesta. Aí o poder de Deus se manifesta. Porque aí Deus, lá de cima, ele vai olhar para você e vai dizer assim, essa minha filha está perseverando. Esse meu filho está perseverando. Anjos, desçam, ajude o restante dos outros anjos que estão já pelejando pela vida dessa pessoa. É assim que acontece. Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim, dizendo para Pedro, Pedro, não sabes tu que eu poderia orar ao Pai agora e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos 12 legiões de anjos são 70 mil anjos. Ele falou mais de 12 mil. Mais de 12 legiões de anjos. Mais de 12 legiões de anjos. Mais de 12 legiões de anjos é mais de 72 mil anjos. Não sabes tu, Pedro, que eu poderia nesse momento orar e o Pai me enviaria mais de 72 mil anjos? Porque Pedro tinha cortado lá a orelha de Malco, né? A orelha do soldado do templo. Dos soldados que foram lá para prender Jesus no Getsemane. Então Jesus, ele poderia orar ao Pai e o Pai enviaria, sabe, uma quantidade incalculável de anjos. E se eu disser para você que você também tem em Deus essa autoridade? Em Jesus Cristo nós temos essa autoridade. Nós podemos acionar os anjos. Quem são os anjos? A polícia do céu. A polícia do céu. Aqui na Terra, né? Pelo menos aqui não sei no teu estado aí na tua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro é 190, né? Acho que é em todo o Brasil, né? Acho que é aqui acho que em todo o Brasil é 190, né? O número da polícia, né? Se eu não me engano. Acho que é em todo o Brasil. Mas qual seria a descagem para o céu, para enviar mais reforço? O nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu determino. Aí Deus está vendo você determinar. Deus está vendo você usar, consagrar o pão, consagrar a água. Deus está vendo você de todas as formas exercendo a fé. Porque a Bíblia fala, a palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Jesus Cristo ele fala aqui, ó. Jesus Cristo ele diz aqui na palavra aqui, ó. Na parábola ele diz aqui, ó. Está escrito aqui, ó, na palavra. Jesus Cristo ele diz aqui. Veja, ele disse para a figueira, ele se dirigiu para a figueira e disse: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, não o quê? Não duvidarem. Fé e dúvida não se misturam. É que nem água e óleo. Já viu água e óleo se misturar? Fé e dúvida não se misturam. Ou é sim, sim, ou você crê naquele que fez o sol, a lua, as estrelas, e inclusive fez você, inclusive fez a nós, a sua imagem e semelhança, ou você crê nele, que ele realmente é real e que ele acabou de te atender após o clamor, após a oração, ou então você não crê.
Ou você crê ou você não crê. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer, ou melhor, vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e joga-se no mar, e isso acontecerá. O monte, entenda, o monte, eu vou até aproximar aqui, ó, o monte, ele representa, sabe o quê? O monte de enfermidades, representa o monte de enfermidades na alma, né? Depressão, angústia, desejo de suicídio, né? Ódio, desejo de matar, tudo que não presta, que está na alma, né? Tudo que não presta, que está no corpo, toda enfermidade, no caso aqui na palavra, é representada, estas coisas são representadas aqui pelo monte. E Jesus ele fala, você vai dizer para o monte, levanta-se e joga-se no mar, e isso acontecerá. Aí diz aqui, ó, para nós terminarmos: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Se crerem, aqui ó, se crerem, receberão tudo. Mas é tudo que esteja, claro, dentro da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Se você pedir, Deus, mata fulano. Deus, faz fulano quebrar a perna. Deus, faz fulano perder a esposa, perder o marido. Aí Deus não vai atender, né? É algo que seja de acordo com a vontade de Deus. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Tudo que você pedir em oração, você vai receber. Mas não pode haver dúvida. Eu, quando eu peço, eu não fico com dúvida, não. Às vezes o mensageiro de Satanás vem. Às vezes vem um pensamento assim, contrário ao que eu acabei de pensar. Aí eu, na mesma hora, eu repreendo. Na mesma hora eu consigo ter o discernimento, que é o mensageiro do diabo, que é o espírito da dúvida. Porque o espírito da dúvida, pode acreditar, ele existe. Existe. Os demônios são reais. E existe um demônio para cada situação. Existe o demônio que causa dúvida, o outro que causa a enfermidade, o outro que causa a depressão, o outro que causa briga, o outro que causa morte, contenda, o outro que causa ódio, o outro que leva a pessoa para a luxúria, para a prostituição, o outro que leva tem um espírito da avareza, a pessoa que que é o chamado mão de vaca. Mão de vaca. Existe espírito maligno para tudo quanto é tipo de situação contrária, adversa. Então, às vezes a pessoa acha que está enfrentando uma coisa natural. Não considere algo natural. Não considere algo natural aquilo que na verdade é espiritual. Não considere, sabe, uma coisa que você já está ali, ó, anos para resolver, anos para solucionar, e aquilo não se soluciona. Sabe? Existem espíritos maus, espíritos malignos, que se opõem à boa ação de Deus na vida do ser humano. Assim como Deus está disposto a fazer sempre o bem para o ser humano, assim como o Senhor Jesus está disposto a fazer o bem sempre para o ser humano, assim existe o contrário, existe aquele que é do contra, que é Satanás e os seus demônios. Os demônios querem matar, roubar e destruir. Então, não tem como tampar, como diz o dito popular, né? Não tem como tampar o sol com a peneira. Você tem que determinar. Ah, mas eu tenho determinado. Continue determinando. Lembrando que enquanto a gente estiver aqui na Terra, não tem jeito, é guerra.
Para você que já é da fé, para você que já é cristão, para você que já é, sabe, uma pessoa de Cristo, né? Já se batizou nas águas, congrega, toma ceia. Entenda, você que é novo convertido, principalmente os novos convertidos, apesar que tem gente que já cascuda na fé e às vezes parece que chegou no evangelho agora, ou então não conhece o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos. A pessoa fica assim, eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. É guerra! É guerra! Quando você entrega a vida para Jesus Cristo, você se alista ao exército do Deus vivo. Você entra nas fileiras do exército do Deus vivo. Aí o diabo, o espírito mau, o espírito maligno, pode ter certeza, ele vai vir com grande fúria. Mas uma coisa eu te garanto, a vitória é certa. Em Deus a vitória é sempre certa. Por isso que está escrito, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então você tem que determinar, você tem que perseverar, você tem que guerrear, porque não tem jeito. Ou você guerreia, ou você batalha, ou você persevera, ou então você, sabe, entrega os pontos. Quer saber? Vou lutar mais contra essa enfermidade, não vou lutar mais contra essa depressão, contra essa angústia. Não, desiste. Não pode. Você não pode desistir. Não pode desistir. Você precisa perseverar e você precisa perseverar determinando. Como Jesus Cristo ele falou aqui na palavra. Assim como aconteceu a figueira, se vocês determinardes a este monte, lança-te daqui para o mar, esse monte representa o quê? Os problemas de enfermidade, os problemas de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, desejo de suicídio, desejo de matar. Você acha o quê? Que essa vontade que vem na pessoa de querer matar a outra é normal? Não é normal, é o diabo, é Satanás, é um espírito maligno. E aí na hora de determinar, tem que determinar com toda a sua fé. Com toda a sua fé. Não pode haver dúvida. É como eu falei ainda há pouco. Água e óleo não se misturam. Dúvida e fé também não se misturam. Ou é fé ou é dúvida. É uma coisa ou é outra para que Deus opere e o milagre aconteça. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você fique com esta palavra e que o Espírito de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando nesse momento, vou estar concluindo nesta hora, e amanhã, quarta-feira, se Deus assim permitir, eu vou estar fazendo uma live por volta de 5h30, 6 horas, ou num horário um pouco mais cedo, 5 da tarde. Vamos ver aí o horário aí que Deus vai permitir que eu faça a live, tá bom? Amanhã, quarta-feira, é busca do Espírito Santo. Nós estamos na semana do mais valente, Jesus Cristo ele disse que é necessário amarrar o valente para que assim possa tomar os despojos, os bens do valente. E Jesus Cristo ele é o mais valente. O diabo se considera valente? Ele até é um valente. Até é alguém, sabe, que persevera. O diabo já está derrotado. Satanás já está derrotado. Né? Tem até um corinho, se eu não me engano, né? Que fala assim, Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Satanás já está derrotado. Porém, ele é um derrotado que, sabe, que não se dá por vencido. Não se dá por vencido. Né? Então, ele e os seus demônios fazem de tudo para atacarem. Principalmente aqueles que já são da fé. Porque quem não é da fé, infelizmente, essa é a realidade. Não é eu que falo, mas é a palavra de Deus que nos diz isso. E quem não é de Cristo, quem não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito do Senhor, esse não é dele. Se não é de Deus, se não é de Jesus, é de quem então? Né? Como o pessoal aí fora fala, né? Fulano está na mão do palhaço. Então tem que entregar a vida para Jesus. Né? Tem que entregar a vida para Jesus para deixar de estar na mão do palhaço. Né? Mas uma vez que é de Jesus Cristo, não tem jeito. É guerra. Porque o diabo, aí que o diabo fica, sabe? O alvo principal do diabo são aqueles que já são da fé, aqueles que já são de Cristo. Porque aqueles que não são de Cristo,
que ainda não receberam a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, esses aí, essas pessoas, infelizmente, não é eu que falo, eu só apenas repito o que está escrito. É o que está escrito, é o que está na palavra do Senhor. Quanto a essas pessoas, elas, infelizmente, estão em trevas. Estão em trevas. E para saírem das trevas, só se entregando a Jesus Cristo. Então amanhã, quarta-feira, é busca do Espírito Santo. Busca do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele falou, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É necessário buscar o Espírito Santo. É necessário. Você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, não protele, não adie, sabe? Não fica que nem... Eu sempre cito o Zaqueu, porque o Zaqueu é um exemplo. Eu poderia citar outros personagens bíblicos, né? Mas o Zaqueu pode-se dizer que é o melhor dos exemplos. É o melhor dos exemplos. O Zaqueu estava em cima de uma árvore e ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, que Jesus curava, libertava, expulsava demônios. E aí Zaqueu subiu em cima de uma árvore e ficou esperando Jesus Cristo passar. E quando Jesus passou, Jesus já sabia, né? Jesus é onisciente, Jesus já sabia que Zaqueu estava no alto de uma árvore. E aí Jesus Cristo chamou a Zaqueu, né? Disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu repousar na sua casa. E aí diz o Evangelho que Jesus Cristo entrou na casa de Zaqueu, jantou na casa de Zaqueu, né? E Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu de tudo de errado que ele havia cometido até ali. E Jesus, ele disse, hoje houve salvação neste lar, hoje houve salvação nesta casa. Então não fica protelando, não fica adiando, sabe, a sua entrega a Jesus Cristo, não. Quantas palavras, né? Quantas ministrações, quantas pregações você já ouviu a respeito de Jesus Cristo? Então não fica adiando, não. Fica adiando, não. Tá? Se entregar a Jesus Cristo é a melhor coisa que o ser humano pode fazer da sua vida. Então, amanhã, quarta-feira, com a permissão do Senhor, vou estar fazendo a live aqui, voltada para a vida espiritual. Como disse Jesus Cristo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amanhã é dia de nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Então eu convido a você a estar aqui pelo meu Facebook amanhã, por volta de 5h30, 6 horas. Provavelmente eu vou entrar nesse horário, entre 5 e 5h30 da tarde, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, sobre todos que já são da fé e acreditam na volta gloriosa do Senhor Jesus. Declare, sim, declaramos com toda a nossa fé. Amém. E graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, aquele que se manifesta com poder e grande glória, para curar os enfermos, para libertar, sim, os cativos, os oprimidos. O Deus vivo é conosco. Por isto, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. É uma guerra, gente. Não baixa a guarda não, hein? Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. É a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um beijo no coração, um grande abraço. Continue firme com Deus, continue firme com o Senhor Jesus e até a live de amanhã, se Deus assim permitir, tá bom? Compartilhe essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos. Abençoe vidas e receba do Senhor o galardão, a recompensa de profeta. Deus abençoe, muita luz, graça e paz.